Olá, olá, signo de Áries, tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero que vocês estejam muito bem, tá? É um prazer imenso para mim estar aqui e eu sempre agradeço quando eu estou sentada gravando, porque nós, tarólogos, sabemos como é difícil às vezes a gente estar aqui 100%, né? Mas eu estou por vocês, tá? Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, prazer, eu sou a Sol. E eu quero pedir licença ao anjo da guarda de cada um de vocês, aos seus guias, e eu quero honrar e saudar a sua força, signo de Áries. A força que você tem na vida, a sua fé, o seu amor, as suas lutas. Salve a sua força. O Opchá, salve o povo cigano, salve o povo da boa fé, salve os pretos velhos, pretas velhas, salve. Signo de Áries. Vamos lá, meus amores? Eu peço que vocês curtam esse vídeo, que vocês comentem, que vocês se inscrevam, quem não é inscrito, tá? E hoje eu quero perguntar, primeiramente, o que setembro te ensinou e que você levará, né? E o que você deve levar para o mês de outubro. Então vamos começar. Quais foram os aprendizados de setembro e o que deve ser levado para o mês de outubro? Peraí, que essa virou mais uma. Primeiramente, nós temos 5 de copas, 3 de paus, a temperança. Que bonito. Mais uma. Mais uma. 9 de paus. A roda do ano. Uau, isso é ótimo. Muito bom. E no fundo do deck nós temos Cavaleiro de Espadas. Olha só, meus amores. Aqui, vocês começaram, nesse mês de setembro, né? Vocês se depararam com algumas perdas, se depararam com aflições, momentos de ansiedade. Vocês olharam para o passado. Alguns aqui podem ter ficado um pouco angustiados por olhar para o seu passado e não encontrar respostas ou não encontrar maneiras que justifiquem, às vezes, a sua forma de ação. Só que olha só, deixa eu te explicar uma coisa, Áries. Aqui, nessa carta, fala sobre sentimentos que estão em conflito. Vocês vivenciaram isso. Pode ser que vocês ainda estejam um pouquinho saindo desta energia. Mas a vida sempre ofereceu oportunidades para vocês. Sempre. Aquele jeitinho brasileiro, aquele jeitinho em resolver alguma situação ou entrar em uma outra, aceitar uma outra oportunidade. Mas esse sentimento, essa oscilação de sentimentos, também fez com que vocês olhassem para o futuro de uma forma diferente. De uma forma que vocês possam expandir. Aqui eu não falo do que vocês eventualmente estariam em dúvida, qual caminho seguir. Aqui nesse momento não. Eu falo sobre um momento em que vocês olharam para a vida de vocês, olharam para essas dores, vivenciaram essas dores e falaram, não, isso aqui eu não quero mais. Vocês já passaram pelo momento de decisão do que vocês não queriam. E vocês olharam para o futuro pensando, tá, agora quais são os caminhos, as oportunidades que eu tenho, porque eu vou seguir a minha intuição, eu vou seguir o meu coração, eu quero encontrar o meu destino, eu quero encontrar o meu lugar nesse mundo. E aí, foi o momento em que vocês tiveram que integrar essas dores com a vontade de fazer diferente, com a vontade de ir para um lugar, para uma área, para um outro relacionamento de uma forma diferente. Aqui, para aqueles que terminaram o relacionamento, eu sinto que alguns ainda estão bem fechados. Estão, primeiro, equilibrando as suas emoções, né?
Outras pessoas estão buscando equilibrar esse deixar partir, deixar essas dores no lugar aonde elas têm que ficar, com o olhar para onde vocês devem ir. E outubro te pede essa integração, te pede. Mas outubro também diz o seguinte, olha, você passou por muitas batalhas e você ainda permanece de pé, né? Você permanece de pé. E que força, que garra. Porque não foi fácil, não. E é por isso que agora, nesse mês de outubro, existem situações que elas vão mudar. Elas vão mudar, e por isso que a espiritualidade, além da carta da roda do ano, trouxe o 9 de paus. Fica firme, não desanima agora, não deixa as emoções serem maiores do que quem você é, não deixa a dúvida do passado te questionar sobre aonde você deve ir. Porque às vezes, quando a gente fica nesse sentimento, né, poderia ter feito diferente, poderia ter feito melhor, poderia ter me poupado, poderia ter olhado somente para mim. Isso às vezes é mais forte que nós mesmos. Então, abra-se para as mudanças, porque tem mudança chegando para você. E a vida quer que você continue nesse ciclo. Que você continue pensando o seguinte, ok? Muitas batalhas eu tive que travar, eu tive que resolver, muitas coisas eu realmente deixei para trás, aqui eu tenho a sensação que pessoas deixaram algumas coisas para trás, relacionamentos, profissões, não sei, aplica o seu caso, meu amor. Mas não é para você parar agora, não é. Se é um projeto, se é uma ideia, se é algo que você iniciou e você não sabe muito bem se você deve permanecer ou não, mas eu te vejo ali em uma posição resiliente, não pare. Não pare, porque existem mudanças positivas chegando para você. É claro, né, meus amores, que quando nós passamos por momentos que são altos e baixos, né, e a roda do ano, ela fala disso, tem momentos que nós estamos aqui, ó, mais cabisbaixos, com um pouco de apatia, insatisfeitos, com conflitos internos. E às vezes a gente, por conta desses conflitos internos, a gente não consegue nem ver as oportunidades que a vida entrega. Mas fechou com a carta da roda do ano, dizendo o seguinte, um dia você está mal, no outro não. No outro, a sua vida pode mudar de repente. Então, qual que é a forma que você aceita os presentes que a vida tem para te entregar? Escreve o que eu vou te falar, tá? Manifeste isso. Deixo para trás o que não possui vida dentro de mim. Deixo para trás o que não possui vida dentro de mim. Olho, observo e sigo minha intuição. Olho, observo e sigo minha intuição. Confio no fluxo da vida. Confio no fluxo da vida e atraio oportunidades prósperas e abundantes em todas as áreas da minha vida. Confio no fluxo da vida e atraio oportunidades prósperas, abundantes em todas as áreas da minha vida. Está feito. Para esse vídeo, escuta de novo, manifeste isso que eu mencionei. Aqui no fundo do deck, nós temos a carta do Cavaleiro de Espadas. Aqui é o seguinte, eu sei que você já está olhando para mudanças, eu sei que você já está nesse movimento de surpresas, nesse movimento de novos hábitos, novas ações. Sol, não tô assim, comece porque outubro vai movimentar muito a sua vida. E você está aqui no 3 de paus. Você está deixando o mês de setembro já olhando de uma forma ampla, expansiva para a sua vida, mas é importante você integrar esses sentimentos, sem ter velocidade. O cavaleiro, ele acelera, né, e vai num galope,
quando ele sabe onde ele quer chegar. Então, por enquanto, você sabe qual é o seu caminho? Você já avaliou as oportunidades que estão diante de você? Ou você está no momento de olhar para as suas emoções antes de começar a galopar? Seja qual for o seu momento, tenha paciência. Não haja por impulso. Eu sei que a vontade, né, de agir por impulso, de ter velocidade, principalmente por situações financeiras, por situações em que você possa ter se sentido abandonado, sozinho. Aqui, para quem está se sentindo sozinho, eu quero te dizer que você não está. Você não está. A espiritualidade reconhece e diz que esteve com você e está com você em todos os momentos. Mas nem tudo ela pode fazer por você. Nem tudo. Deixa eu entender o seu momento presente. Aqui com o baralho cigano. Momento presente, signo de Áries. A nuvem, a cegonha, a estrada, o chicote, o lírio. E no fundo do deck, o homem, a mulher. Alguns aqui passaram por um relacionamento meio complexo, né, gente? Um pouco complexo. Mas olha só, a energia do momento presente de vocês, ela me fala que vocês estão um pouquinho com dúvidas. Existem algumas tempestades aí, alguns trovões. Mas eu quero te dizer que nenhuma tempestade fica para sempre. Eu sei que às vezes é clichê falar isso, mas eu quero lembrar a vocês quantas oportunidades a vida já trouxe, quantas pessoas a vida já trouxe. Então não é para você parar agora. Não pare agora, por favor. Porque aqui, olha que interessante, né? Mesmo que você esteja num momento que a vida parece estar um silêncio, essas nuvens, essas dúvidas, elas vão embora. Mas você tem que deixar o tempo levar. Tem coisas que é só o tempo que resolve. Porque existem mudanças que estão chegando para você. Veio o 3 de paus e a cegonha. É quando você se posiciona, quando você entende o que você não merece. E quando você bate o martelo e fala, eu não aceito menos do que isso. É quando a vida começa a movimentar. Então pode ser que você já esteja recebendo algumas propostas, ou que você está se candidatando para empregos, mas aqui tem mudanças, tem caminhos diferentes para você. Caminhos que é importante que você, primeiro, aceite as suas emoções, aceite o que te dói, aceite o que você perdeu. Seja lá o que for, meu amor, aceite o que você perdeu. E viva esse processo da perda, que é um processo de luto. Quando você estiver se sentindo melhor, um pouquinho a cada dia, e a gente tem que pegar na nossa mão mesmo e fazer coisas que a gente não gostaria de fazer, é um movimento que é o amor próprio, né? Você vai se deparar com vários caminhos, mas é importante que você olhe para os seus sentimentos antes, integre esses sentimentos. É o luto que você precisa acolher, acolha. É o sentimento da perda, acolha. Se acolha, se abrace. E por mais que você esteja numa postura de resiliência, de cansaço, eu quero te dizer uma coisa: existem situações que estão sendo repetitivas na sua vida. Você pode estar se cobrando demais, você pode estar em ciclos repetitivos, você pode estar tendo uma autocobrança, uma autopunição, como, por exemplo, não se permitir descansar, não se permitir parar. Ah, porque agora a gente está entrando em outubro, tem que acelerar, são as minhas metas, o que eu não realizei. Calma, calma. Aqui te pede resistência, resiliência, mas também te pede para você olhar para alguns padrões que não fazem mais parte da sua vida, do seu ciclo atual. São aqueles ciclos que a gente precisa mandar embora. Aqueles padrões que a gente precisa mandar embora, mas é acolhendo. Olha aqui a sua energia central. É integrando.
É reconhecendo o que não faz mais parte da sua vida. Porque aí vai ficar mais fácil de você encontrar o seu próprio caminho. Não que isto não vá te impedir de ter alguns padrões, ansiedades, situações adversas. Você vai ter no seu caminho. A questão é, qual é o próximo degrau que você está subindo agora? O seu próximo nível de amadurecimento que você se encontra agora? Porque nem tudo é o que parece. Às vezes, o que a gente olha perfeitamente, né? Admira uma flor, por exemplo, olha como ela é perfeita, como ela é linda. Mas e o processo que ela possui para florescer? Você, meu amor, possui situações na sua vida em que você pode sim agradecer. Situações que você pode estar até encontrando leveza, ou que você vai encontrar essa leveza, essa tranquilidade. E mais uma vez veio confirmando que os ciclos que chegam na sua vida são ciclos mais leves, mais calmos. Então é importante que você deixe certos sentimentos, situações complexas, equilibre o seu racional e o seu emocional, para que você possa seguir mais confiante. Porque você tem uma força muito grande. Você consegue lutar, você consegue visualizar batalhas, até aquelas que não são suas. Agora, a questão é, você consegue identificar, seguir a sua intuição, identificar aonde você deve estar, aonde você não deve, em quem você deve confiar, em quem você não deve? Aqui eu falo de parcerias, né? Parcerias que podem ter sido rompidas, às vezes por manipulação em excesso, às vezes uma mulher muito manipuladora, muito controladora, ou um homem muito manipulador, muito controlador. Mas, independente do que foi, quais foram os aprendizados que você tirou dessa situação? Ou melhor, a primeira pergunta tem que ser: onde é que nós nos enxergamos nessa situação, nessa relação, nessa profissão? Porque depois que a gente se enxerga e vê qual é a nossa posição, fica mais fácil para a gente poder integrar esses sentimentos. Qual é o conselho para Áries? O conselho para Áries. Mais uma? Mais uma. Bom, aqui caíram duas, eu vou aceitar. Nós temos 8 de paus, 2 de espadas, o sumo sacerdote, 4 de espadas e temos na última a sombra e a lua. Olha só, e no fundo do deck nós temos 9 de pentáculos. Isso é sensacional, porque aqui eu vejo que você quer, né? Você quer um reconhecimento, você quer uma validação, você quer se sentir pleno, calmo, sereno, dono de si. Só que o problema é que quando essas vontades, elas se confundem com o mostrar que você é capaz, mostrar que você conseguiu. Porque a vida, ela te pede o seguinte, para qualquer construção, para qualquer relação, e aqui fala de um relacionamento também, de uma parceria, qualquer relacionamento a gente tem que ter paciência, foco e direcionamento. Não tem como a gente abraçar tudo e todos ao mesmo tempo, meus amores. E vocês confiaram na intuição de vocês? Essas nuvens, esse momento presente que você se encontra, que está um pouquinho duvidoso, silencioso, incerto, aqui é importante que você abra-se para as mudanças, porque vem mudanças muito rápidas. Mensagens, notícias, existem mudanças que serão muito rápidas e farão até mesmo você se colocar no momento de escolha. De escolha. Qual que é a chave dessa escolha? É você equilibrar a sua razão e a sua emoção. Pode ser um retorno de um relacionamento, ou pode ser, de repente, o retorno ou uma proposta profissional. Porque aqui eu tenho mudanças. Você olha para o futuro, você abre o seu campo vibratório
Você se abre para esse momento de mudanças e aí vem uma escolha. O que é importante também você, ao se deparar nessa escolha? Reveja quais são as suas tradições, as suas regras internas. O que é inegociável para você, Áries? Isso é crucial para você entender os seus caminhos. Além de você também olhar para os seus sentimentos e entender as suas oscilações emocionais, quem causa? O que causa? É qual ambiente, é qual pessoa, é qual conversa, é qual assunto. Às vezes não é uma pessoa em si, mas é um assunto que te desperta tudo isso. Dúvidas. Identifique qual é o sentimento. É raiva que você tem? É mágoa? Aqui, mais uma vez, é um chamado para você se olhar e se escutar. Só que olha só, para você entender quais são esses padrões, quais são essas situações que estão aprisionando você, ou que você se pune, ou que você se cobra tanto, aqui pede uma pausa e uma reflexão. Sabe por quê? Porque nem todas essas batalhas, elas são suas. Então, às vezes, você está carregando coisa que não te pertence. E aí você entra nesse ciclo de cansaço. Aqui eu falo para pessoas também que, de repente, são ambientes que frequentam, que podem estar aí trazendo esse cansaço. Olha, eu falaria para vocês tomarem um banho de erva, de limpeza, viu? Um banho de boldo da cabeça aos pés para tirar a energia negativa. Aqui tem uma energia muito forte, muito densa em cima de você. E, meus amores, cuidado com vícios. Com vícios, rede social, vícios lícitos, ilícitos. Aqui é importante vocês olharem. E também, eu sinto que vocês têm uma desconfiança muito grande de novos ciclos, novas mudanças na vida de vocês. Observem esses pensamentos, porque vocês são merecedores de mudanças. Só que essas mudanças, elas vão vir? Vão, mas vocês precisam sair um pouco dessas dúvidas, desses questionamentos em excesso sobre o seu merecimento. Comenta o que eu vou te dizer. Eu confio na minha intuição. Eu sou próspero, sou abundante. Eu confio nas mudanças leves e inesperadas na minha vida. Olha, Áries, setembro trouxe para você muitas oscilações, muitas mudanças, te mostrou caminhos, te mostrou para onde você não deve ir, e agora está tentando abrir os seus caminhos, né? A espiritualidade está abrindo os seus caminhos para te mostrar aonde você é capaz de chegar. Mas você primeiro precisa aceitar, integrar, lembre-se, integrar esse sentimento de perda, integrar o que não deu certo, o que não foi possível para você, que os seus caminhos são somente seus. Não desiste, tem muitas coisas que vão acontecer para vocês. E lembre-se desse conselho. Existem mudanças que vão acontecer muito rápido. Não se apeguem aos sentimentos, à apatia, ao desânimo. Não se apegue a isso. Dá uma mudança aí, ó. Se você quer mudança na sua vida, comece mudando os seus hábitos. Comece mudando a forma como você começa o seu dia. Coloca uma música ao invés de você mexer numa rede social. Existe mais de uma oportunidade que vai chegar para você, que vai te trazer ali uma escolha. Uma escolha, devo ficar, devo ir, equilibre a sua razão e a sua emoção. E entenda o que é inegociável para você. O que é inegociável para você. Não tem como você se candidatar para várias vagas de emprego, sendo que o que vier é lucro. Não só por isso. Porque aqui eu falo, né? Nós falamos no fundo do deck sobre situações financeiras que foram um pouco escassas também. Confia no seu potencial, Áries. Confie, ok? É isso, meus amores. Um beijo para vocês. Paz e luz.